Ok, pessoal, então nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês a respeito da fase de início e da fase final, né? A fase de início é essa fasezinha que abre o jogo, tá certo? Na verdade, o usuário não tem qualquer tipo de interação, ele só pressiona Enter para fazer com que a animação aconteça, né? Mas aqui a gente tem uma coisa curiosa, que é uma animaçãozinha bem legal, né? O herói vem, o cavalo dá umas empinadas e depois disso ele vai até seguir com a entrada aqui no jogo, né? Então essa é o que eu chamei de fase Start, também a gente herda de fase, tá certo? Como toda fase herdada, você deve sobrescrever, na verdade não é sobrescrever, né? Você deve dar esses dois construtores, que dá suporte aqui o sprite e sprite animado como background, certo? Você dá a sua própria implementação do destrutor virtual, mas o que mais importa mesmo é você dar uma implementação ao método init e o método run. Aqui nessa fase, já que vocês entenderam qual é a sacada que a gente utiliza no private da derivação de fase, eu só preciso na verdade eu tenho dois heróis aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem o objeto de jogo. Quando eu digo herói, a gente tem o objeto de jogo, que representa o cavalo correndo em direção ao castelo. Nesse ponto aqui, ó, a gente já tem outro objeto, que não dá para perceber da forma como foi implementado, que aqui é o cavalo animando, né? Que aqui é o cavalo empinando. Então foi isso que eu quis fazer aqui, ó. É o movimento 1 e o movimento 2. Todos ponteiros para o objeto de jogo. E aqui eu usei uma implementação bem curiosa, que foi o chamado máquina de estados finito, que é uma técnica de programação que vocês podem utilizar. Por essa razão, eu criei uma enumeração private, né? Ou seja, só quem tem acesso é a própria fase Start. E aqui, para vocês entenderem, aqui Riding é o cavalo galopando, né? Seria o cavalo galopando, o estado em que ele começa galopando. Vai chegar um ponto em que ele sai desse estado e fica Racing, né, que é empinando. E depois ele vai para o estado End, que continua galopando até chegar no castelo. Então essa é uma técnica chamada de máquina de estados finitos, que é uma técnica de inteligência artificial, mas é uma das técnicas mais simples e que nos permitem resolver problemas que se encaixam nesse paradigma nosso aqui, onde a gente consegue visualizar três contextos dentro de um contexto maior, três estados dentro de um contexto maior. Olha como ficou simples a implementação dessa fase. Aqui é o init, então basicamente eu tenho o herói 1, que é o herói no cavalo, tá certo? Eu crio aqui, dou o pushback nele, e eu tenho o herói com o movimento 2, que é também um sprite animado, chamei aqui de Little Knight, mas é o cavalo empinando, tá certo? Eu dou um pushback aqui também no herói Move 2, mas ele inicialmente começa desativado. Por quê? Você já deve ter sacado. Inicialmente, esse cavalo empinando já está aqui. Já está aqui, só que a gente não está vendo porque ele já está desativado, tá certo? Então, ele só vai ser ativado quando chegar a hora dele empinar. Aí a gente faz apenas um jogo de ativação e desativação, tá certo? Então, no run, a gente tem esse início aqui que é padrão. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma máquina de estados finito. Então tem uma variável int que armazena aqui o estado. Então começa com ride, né, galopando. E eu vou ter outra variável aqui, count praise, né, que eu controlo aqui quantas vezes, por quanto tempo ele vai ficar ali empinando, tá certo, pessoal? A animação da empinação, ela acontece de 4 em 4, né? Então o cavalo está com as 4 patas no chão. Contou 4, ele sobe, contou 4, ele desce. Então, uma animação completa dura 8, tá certo? Então, para a gente entender essa questão aí, que eu vou colocar um número aqui múltiplo de 8, para vocês compreenderem o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, aqui é o seguinte, lendo entrada, getLine, a única entrada aqui que vai ter algum efeito é o usuário pressionar Q, porque aí ele já sai do jogo, né? Então dá um return endgame diretamente, mas aqui a gente tem um while true. Caso ele não digite Q, tá? Qualquer outra tecla não vai importar, então caso ele fique digitando enter,
todo o processamento vai acontecer nessa máquina de estado finito. Qual é o estado inicial? Riding. Então, o loop ele vai ficar entrando aqui em riding até que o estado mude. Tá? Então, acompanhe comigo aqui, a máquina de estado finito. Então, isso aqui vai ficar rodando no loop e o primeiro estado é o riding. Então, se o hero move pode ser menor ou igual a 60, então move right. Ou seja, enquanto a posição da coluna não chegar a 61, né? Ou seja, enquanto for menor do que 60, a gente vai visualizar o cavalo se deslocando sozinho para a direita. Tá? Então isso aqui é uma animação praticamente automática. Caso contrário, isso significa dizer que a pós C dele chegou em 61, né? Já que ele se move aqui de 1 em 1. Chegando a 61, eu estou aqui no estado riding. Isso aqui está um loop, né? Ou seja, o loop vem, processa isso aqui e vai embora do switch. Vem, processa isso aqui, vai embora do switch, roda isso aqui e entra no loop novamente. Então, caso eu entre no estado riding e isso aqui seja falso, a gente desativa o cavalo normal e ativa agora o segundo cavalo, que é o que fica empinando. E agora o estado da máquina de estado finito vai para Pressing, que é empinando. Então, no próximo loop, quando chegar aqui, ó, qual é o estado? Pressing. Então, eu botei um múltiplo de 8 aqui, 24, para que ele dê 3 empinadas, né? Caso o count Pressing mais seja igual a 24, aí a gente desativa o Hero Move 2, ativa novamente o Hero Move 1, para então chegar no último estado, né? A gente muda o estado aqui para End, isso aqui vai, atualiza tudo, sobe, Switch State, chega no End, e aí eu verifico se enquanto não chegar na posição 90, o herói continua se movendo para a direita. Quando chegar na posição 90, retorne fase level complete, certo? Level complete, ou seja, eu vou ter um controle mais externo dessas fases, ele retorna um level complete. Quando esse level complete quer dizer isso aqui, ó, retorna level complete. Então, concluímos a fase, essa é a ideia, para que a nova fase possa começar, tá certo? Essa fase aqui vocês já conhecem, né? Nós já explicamos. Então agora eu vou para a fase final, que é a fase ó, em que nós temos o cavaleiro lá com a donzela pedindo a mão dela em casamento, eles dando aquele beijo eternamente apaixonado, né? Então ficou mais simples ainda, né? Não sei nem porque eu botei esse private aqui se não tem nada. Ficou bem mais simples, construtor de fase final, o init e o run, ou seja, o básico do básico, né? A gente vem aqui em fase final, eu vou até aqui no game fazer aqui o seguinte, só para a gente visualizar essa fase final aqui. Acho que aqui vai dar certo. Só para a gente visualizar essa fase final aqui. No init a gente só carrega um objeto de jogo, né? Que é o Love. Tá? O sprite animado Rescue Princess. Acho que é melhor abrir por aqui. Rescue. Deu um trabalhinho também. Tá certo? Então aqui é um sprite animado de 7 sprites. Cada um 25 de altura. Tá? Então o alinhamento, o balançado do coraçãozinho, isso aqui deu um trabalhinho danado. Ok. E vamos lá. E é o único objeto que eu preciso, né? Na verdade essa fase ela tem um background. Se a gente vir aqui em game, que eu vou explicar já, a fase final ela tem aqui o Little Gothic MG, que eu vou abrir aqui para vocês entenderem também, né? Little cadê? Não, é Title na verdade, né? Title Gothic, né? Então, isso aqui é o background, ele é estático, tá? Poderia ter feito animado, mas eu resolvi fazer estático e deixei esse espaço aqui para acontecer a animação, né? Na verdade aqui deveria ser Saved the Princess, né? Porque a princesa já está salva. Porque a minha ideia inicial era fazer Save the Princess como título do jogo, né? Mas eu aproveitei porque eu gerei isso aqui num gerador online que eu passei para vocês. Tá, vamos aqui na fase final. Veja como foi que eu construí aqui o run dessa fase.
tudo padrão aqui. E aqui eu fiz um for, né, ó. Fiz um for aqui que permite apenas completar a animação. Por que eu fiz i igual a 0 e recebe 0 e menor do que 7 vezes 4? Porque a animação aqui, ela tem 4 passos para mostrar o próximo sprite. Como a animação tem 7 sprites, então eu deixei essa conta aqui para vocês entenderem o que exatamente esse for está fazendo, né? O número de vezes em que esse for está repetindo. Para não ficar aqui a multiplicação e a gente não saber exatamente do que ele significa. Então aqui está só uma ilustração de como você pode fazer apenas uma fase que anima também, né? Mudando um pouco aquele while true, colocando um for com uma quantidade limitada de repetições. Olha só como ficou fácil essa fase aqui, ó. Eu dou um getLine, mesma coisa o que aqui, dá um endgame, né? Então basicamente ela vai chamar aqui, cada enter vai chamar o update, draw e show, que é o que vai gerar aquela animação, né? Ó, que vai gerar essa animação final aqui. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada 4 aqui a gente tem uma mudança. Chegou no último, encerra o for, né? Que é quando o loop voltaria para o início, né? Por isso que eles se separam e ele pega a espada de volta, ela rosa. E a gente tem aqui o jogo saindo, tá certo? Tem relação com a dinâmica aqui. Se eu tivesse dado -1, aí eles tinham terminado o jogo se beijando, certo? Então isso aqui finaliza a última fase, né? No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente junta tudo isso de uma forma mais elegante numa classe chamada Game.